Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, paz seja convosco, que bom estarmos juntos aqui neste culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Glória a Deus pela sua vida, você que tem acompanhado esses cultos online, louvado seja o nome do Senhor. E às vezes você que até está nos visitando, né, pela internet hoje, seja bem-vindo à casa do Senhor, seja bem-vindo a este culto. Eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia comigo, o teu celular, enfim, lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, e nós estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 9, a palavra do Senhor nesta noite. O texto diz assim, 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com eles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou. Pediu a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida. Já não sou melhor do que os meus antepassados. Depois disso, se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor, e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água, e ele comeu, e ele bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou-lhe e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus, e ali entrou numa caverna e passou a noite. Glória a Deus, amados. Vamos orar? Feche os teus olhos, vamos entrar em oração diante do Senhor. Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra, nós te louvamos por esta noite, que nós estamos, ó Pai, reunidos na tua presença. Senhor, fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir hoje, não aquilo, ó Pai, que nós desejamos ou queríamos, mas segundo a tua vontade, ministra aos nossos corações e nada possa impedir, ó Pai. Ó Deus, toda a armadilha do inimigo, ó Pai, tudo aquilo que é preparado, que foi, ó Deus, de alguma maneira contrária à administração da tua palavra, nós repreendemos e declaramos, Senhor, que a tua vontade está sendo feita neste lugar para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. Como tem sido aí esses dias que você tem passado aí na sua casa, com a sua família, nós estamos com uma saudade muito grande de estarmos juntos, reunidos, e realmente não é fácil. Nós já somos pais e avós, e às vezes vemos os nossos filhos somente por vídeo, somente por uma ligação, e o nosso coração ali fica derretido, mas esse sentimento é em relação à igreja também. Por isso, receba um abraço do pastor Daniel, um abraço da pastora Thalita, um abraço desta igreja para a sua vida, porque nós estamos com muitas saudades. Eu costumo dizer, amados, que está havendo um represamento de abraço, está havendo um represamento aí de cumprimento e saudação, que quando nós nos encontrarmos, eu não sei como será, mas será uma alegria muito grande. Glória a Deus, aleluia. E curiosamente, nesses dias nós também temos tirado um tempo para fazer uma manutenção em casa em algumas coisas. E eu mexia numa lâmpada, troquei uma lâmpada na parte externa de casa, e essa lâmpada deu um certo trabalho, tive que subir na escada, algo terrível, né? E eu troquei essa lâmpada por outra e testei, e para valorizar o meu serviço junto à minha esposa, eu falei para ela: viu?
Fui lá, troquei a lâmpada. E era uma lâmpada que tinha marcado nela a época em que ela foi instalada. E eu falei, olha, já faz quase 3 anos que essa lâmpada está aí. Funcionou esse tempo todo. E a minha esposa, com muito jeitinho, olhou para mim e falou assim, olha, faz mais de 1 ano que ela já estava queimada. E só agora você trocou. Eu falei, ai Jesus, né? Podia não ter feito essa autopropaganda. Mas no meu coração subiu um sentimento assim, querido, a lâmpada da graça não se apaga. A lâmpada do amor do Senhor Jesus pela tua vida não se apaga. Ela é eterna, é uma chama que continua ardendo por você, por mim, pela igreja, por todos. Se renova a cada manhã. Louvado seja o nome do Senhor, porque a luz da graça do Senhor está na sua vida. Amém? Amados, Elias, um homem poderoso, um homem usado por Deus, um homem diferenciado. A Bíblia nos fala que este homem, Elias, ele surge com uma autoridade ímpar. Não havia alguém que tivesse tanta autoridade naquele tempo quanto Elias. Ou até, amados, marcou a história de todo Israel com a autoridade que ele tinha. Ele chega e repreende aquele rei. Nós já ouvimos falar sobre Acabe, que era um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele repreende Acabe. Ele diz assim, Acabe, olha, você tem feito o que é mal aos olhos do Senhor. Não vai chover, até que eu diga que vai chover. E cessou a chuva, amados. Tal era a autoridade de Elias. Tal era a comunhão que ele tinha com Deus. E a Bíblia diz que ele sai dali, nessa primeira parte da vida dele, e ele vai para o deserto, e ele toma água num córrego, e Deus manda os pássaros trazerem alimento para Elias, pão e carne, e ele recobra ali a sua força, ele vai para Sarepta. Nós ouvimos aqui essa passagem nas ofertas, e ele é sustentado com pão e água por uma viúva, e ele é fortalecido, e ele ressuscita o filho daquela mulher. Então Elias era muito poderoso, até que passado mais de 3 anos, por volta de 3 anos, ele volta para aquela região, para Israel. Ele vai no Monte Carmelo, e ele chama lá o pessoal e diz assim, ó, chama Acabe, e chama o povo, que eu preciso conversar com eles. Naquela época, queridos, Acabe e Jezabel haviam se curvado a Baal, que era um deus estranho, e introduziram aquele costume de adoração a esse deus. E Baal era algo como que um deus de autoridade. Significava que Baal seria senhor da tempestade, senhor da chuva. E é justamente aí que Elias, ele age. Sabe, amados, ninguém tem autoridade sobre os elementos da natureza que não seja o Senhor. Nada acontece que não seja pelo Senhor, e Deus permite, e Ele pode repreender tudo, está debaixo das mãos dEle. E a Bíblia diz que quando Acabe encontra Elias, Acabe diz assim, Elias, você tem perturbado Israel. E Elias fala assim, não, quem tem perturbado Israel é você, que tem afrontado a Deus. Amados, eu quero dizer uma coisa para você, quando é do Senhor, você quando se entrega para Jesus, você abençoa, você não atrapalha. Você abençoa a tua família, você abençoa a tua cidade, você abençoa o teu país. Glória a Deus por isso. Você é uma bênção de Deus nas mãos do Senhor. E Elias falou assim, mas vamos resolver isso. Vamos decidir hoje quem é Deus sobre Israel, se é Baal ou se é o nosso Deus. E ele propõe um desafio diante de todo o povo, dizendo, olha, vamos fazer 2 holocaustos, 2 sacrifícios, e o Deus que vier e consumir com fogo o sacrifício, esse Deus será Deus de Israel. E Acabe aceita o desafio e chama 450 profetas de Baal para o Monte Carmelo, junto para desafiar Elias. E Elias falou assim, olha pessoal, hoje é dia de decisão. Hoje é dia em que você vai decidir que lado, quem é o teu Deus?
É dia de parar de dançar, de claudicar, é dia de parar de ir para um lado e para o outro. Hoje é o dia de decidir. E a Bíblia diz, amados, que naquele sacrifício, os profetas de Baal, de manhã até a tarde, eles clamaram ao seu Deus. Elias dizia, olha, clama mais alto, estão dormindo, está acontecendo alguma coisa, estão viajando. E nada aconteceu. Se cortaram e nada aconteceu. E Elias então falou, agora é comigo. E ele pega o altar do Senhor e restaura o altar do Senhor. E coloca 12 pedras no altar. E ele coloca a lenha sobre aquelas pedras. Ele coloca o bezerro do sacrifício. E ele manda jogar água no holocausto, na madeira e sobre toda aquela pedra. E ele faz uma valeta em volta, muito grande. E a água é jogada 3 vezes. E tanta água que a valeta se enche. E Elias levanta-se e clama ao Senhor. E o fogo caiu naquele altar. Querido, nós temos situações que nós precisamos consertar o altar, arrumar o nosso altar, colocar ali o sacrifício, porque o fogo vai descer. E a Bíblia diz que aquilo causou um impacto tão grande, que o povo gritou. Até então o povo estava em dúvida quem era Deus, mas quando o fogo desceu, através da ousadia de Elias, o povo gritou, só o Senhor é Deus. O povo se encheu daquela alegria e reconheceu que havia um único Deus em Israel. Eu quero dizer para você, há um único Deus na sua vida. O que me chama a atenção, também nesse texto, querido, é que haviam 450 profetas dizendo o contrário. É como nos dias de hoje, nós temos tantas notícias contrárias, uma atrás da outra, dizendo não é assim, questionando a fé, questionando aquilo que foi feito até hoje. Às vezes você fica em dúvida, mas eu quero dizer para você, quando você restaura o teu altar diante de Deus, o fogo cai e as bocas e as palavras contrárias são caladas na sua vida. A Bíblia diz que aqueles profetas foram mortos pelo povo, e aí nós chegamos por Elias, e aí nós chegamos no texto que nós lemos aqui. Acabe, o rei, vai para casa e fala para sua esposa Jezabel, olha, os 450 profetas foram mortos por Elias. E sabe o que aconteceu, amados? Elias, ele dá uma ordem, ele se vira, ele chama o seu servo e fala assim, agora vai chover. Manda o seu servo, porque o Monte Carmelo, ele está numa posição próximo, não muito distante, lá em Israel, do mar Mediterrâneo. E do outro lado do monte é uma planície chamada Jezreel. E Elias chama o seu servo e diz assim, olha lá, na direção do mar. Há alguma coisa? O servo diz não. 7 vezes Elias ora e manda o seu servo orar. Na 7ª vez, o seu servo volta e diz assim, Elias, tem lá uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. E Elias diz assim, vai chover. Eu quero dizer para você, meu querido que está aqui, às vezes você parece que não tem perspectiva, às vezes parece que não tem alguma situação, e o que você tem enxergado é alguma coisa pequena nesses dias. Às vezes é do tamanho da sua mão, e a sua mão, você pode imaginar que ela não pode nada, mas se estiver dentro do propósito, o teu altar restaurado, vai chover bênção na sua vida. É o que basta para Deus atuar. Coloque, consagre-se diante do Senhor. E choveu. E Jezabel, então, depois de saber disso tudo, disse, olha, mandou um recado para Elias, eu vou matar você até amanhã, da mesma maneira que você matou os 450 profetas. Amados, aquilo causa um impacto na vida de Elias. Talvez ele falou assim, puxa, me esforcei tanto. Puxa, por 3 anos, mais de 3 anos, eu tenho falado do amor, eu tenho pregado, eu tenho mostrado a autoridade de Deus. Parou de chover.
e pela palavra voltou a chover. E agora que eu acho que o povo vai acordar, que o rei vai acordar, e o que acontece? Estou sendo perseguido de novo. E a Bíblia diz aqui no texto que nós lemos que Elias ficou com medo. Elias temeu pela sua própria vida. E Elias saiu dali e fugiu e foi para o deserto de Berseba, ao sul. Nós vivemos dias em que parece que o medo tenta nos assaltar, meus queridos. Dias em que as palavras contrárias são palavras de morte. É como aqueles profetas, é como aquela rainha, se levanta, olha, haverá destruição. E às vezes nós sentimos esse peso no coração. E eu quero dizer para vocês que Elias acabou entrando numa situação, aquele homem poderoso acabou entrando numa situação extrema. Uma situação em que ele fugiu, em que ele foi para o deserto. Querido, ninguém está isento de passar por lutas e dificuldades. Ninguém é forte se Deus não fortalecer. Nós não somos fortes, nós passamos as nossas lutas, mas se nós confiamos em Deus, Ele nos fortalece para enfrentar essas lutas. E Elias, aquele homem poderoso, estava entrando num quadro que hoje poderíamos considerar de depressão. E Elias, ele vai até aquele lugar, no deserto, caminha um dia, se coloca debaixo de uma árvore, dorme ali, só queria dormir, não queria agir. E de repente, um anjo toca em Elias. Elias acorda e esse anjo diz assim: come e bebe, se fortaleça. E Elias olha, do lado da sua cabeça havia água fresca e havia também pão preparado para ele. Sabe, queridos, uma coisa curiosa, às vezes acontece nesses dias, em que a gente tem aprendido outras formas de procurar alternativas. Uma delas é o chamado delivery, né? Você telefona, aí manda o seu pedido, geralmente tem atrasado, mas não tem problema. E o curioso é que às vezes, quando vem na rua e vem lá, alguém buzina, você acha que é para você, não é para o vizinho, você acha que é para o vizinho, não é para você, fica aquela situação, dá vontade de sair. E eu já saio lá com o cartãozinho, o codeiro, com álcool gel, né? Preparado, com a máscara, e vou atrás, falo, não, essa encomenda é minha, mas não é. Deus preparou uma entrega dos céus para a vida de Elias, um alimento restaurador. Deus mandou que o anjo do Senhor entregasse aquilo para Elias. Eu quero dizer para você, hoje, através desse texto, na ceia que nós vamos tomar hoje especial, de fortalecimento, Deus tem uma entrega especial para você se fortalecer. Glória a Deus. A Bíblia diz, queridos, que Elias, a segunda vez ele dorme, o anjo acorda, ele come e ele anda 40 dias e 40 noites até o monte do Senhor. Aquela ceia de fortalecimento era uma ceia para enfrentar uma quarentena. Era uma ceia para passar por uma época de provação, uma época de transformação. E eu quero dizer que nós estamos passando por um tempo semelhante, por isso beba e coma do pão da vida, da água da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Se fortaleça no Senhor, no Espírito Santo. Mas uma coisa que nós vemos nesse texto aqui também, meu querido, você que está acompanhando, é que Elias sai do deserto e Deus fala assim: vá ao monte, sobe. Deus nos tira do lugar baixo e nos leva para a sua presença, quando nós procuramos comunhão com Ele. Levante a sua cabeça, receba o toque de Deus e suba ao monte. Estando lá no monte, Elias entra numa caverna e Deus vem falar com ele: Elias,
que está acontecendo? O que você faz aqui? Ele fala: Senhor, fiquei sozinho, tenho me esmerado, mas o povo tem se esquecido de ti e querem me matar, fiquei só. E Elias fica dentro da caverna, e de repente surge um vento terrível, mas Deus não estava naquele vento. De repente surge um terremoto naquele lugar, e Deus não estava ali. Um fogo terrível depois surge em seguida, e Deus não estava. Mas começa a soar uma brisa, e nessa brisa vem uma voz suave, que era a voz de Deus. Tantos ventos podem estar se levantando contra você nesses dias. Terremotos têm acontecido em tantas áreas. Minha vida financeira está abalada. Tantas situações que parece que estão queimando, extinguindo aquilo que você tem conseguido. Mas eu quero dizer para você, Deus não está nisso. Deus está na palavra que sopra ao seu coração e ao meu coração hoje, dizendo que Ele está conosco e que nós estamos no monte do Senhor. Deus está com você. Pedro, ele perdeu a visão de Jesus e começou a afundar quando ele olhou para a tempestade e para o vento. Mas quando ele olha para Jesus, ele caminha sobre as águas. Olhe para Jesus. Segunda vez, a Bíblia diz que Deus pergunta para Elias: Elias, e agora? O que você faz aqui? Ele repete a mesma história, dizendo: Senhor, fiquei sozinho, meu esforço, não sou bom como eram os meus pais. Eu quero dizer uma coisa para o seu coração agora: pare de se comparar com outros. Você é o melhor de Deus para a sua família hoje. Você é o melhor de Deus para este tempo. Você que é pai, você é o melhor de Deus para a sua esposa, para os seus filhos. Você que é mãe, você que é esposa, você que é filho, vocês são os melhores de Deus. Tome posse da palavra do Senhor. Se encha da palavra do Senhor. E o Senhor está com você. Você que é líder de célula, que às vezes tem dúvida: tenho feito tanta coisa, mas não tenho alcançado. Você é o melhor de Deus para a sua célula. Você que é anfitrião, você é o melhor de Deus para essas pessoas que vão procurar a célula. Você que tem ministério, você é o melhor de Deus para este tempo. Tome posse disso na sua vida. Levante-se e sai da caverna. A Bíblia diz que quando Elias, da segunda vez, ouviu a voz do Senhor na brisa, sabe o que ele faz? Ele pega a sua capa, e ele coloca a sua capa, cobrindo o seu rosto, e ele sai. Parece que ele estava usando uma máscara, como a gente tem usado hoje. E Deus fala para ele assim: Elias, volta pelo caminho. Elias, vai para a Síria, você tem um rei para ungir lá. Elias, volta para Israel, você tem um outro rei para ungir Israel. Elias, faz um discípulo e um sucessor chamado Eliseu. Elias, tem mais 7.000. Você não está sozinho, 7.000 que não se dobraram a Baal. Você não está só. Louvado seja Deus, que a igreja tem se esmerado, tem se superado para que a palavra do Senhor seja pregada neste tempo, para dizer que você que está aí agora, você não está só. E Elias toma posse dessa palavra, e ele desce do monte, e ele vai ungir um rei na Síria, ele vai ungir outro rei em Israel. Ele tem uma segunda fase do ministério gloriosa, e ele pega o seu sucessor Eliseu, ele o treina para o enviar, até que Deus toma Elias num redemoinho para levar a glória do Senhor. Querido, é tempo de você treinar, é tempo de você fazer, é tempo de você se movimentar. Continue, avance, vá em frente, não se deixe abater. Não se deixe, meu querido, que neste tempo você fique prostrado. A palavra de Deus fala aos nossos corações hoje,
E eu queria orar por você nesse sentido. Eu queria dizer para você, antes de mais nada, que hoje é um dia de renovação, como aconteceu com Elias. Renovação de forças, sabe? Renovação para vencer a solidão. Você não está só. Renovação para vencer a fuga. Às vezes, tantas pessoas têm tentado fugir da situação, não entender. Não fuja, você não está só. Às vezes, se entregar por um vício, alguma coisa assim, em nome de Jesus. Levante-se contra isso. Às vezes, a questão familiar está difícil, mas se levante. Você foi nomeado por Deus para este momento. Eu quero dizer que Deus nos levanta hoje para vencer. Agora nós temos que fazer como Elias fez. Nós temos que agir. Eu estou com medo dessa situação. Vai com medo. Eu estou me sentindo fraco. Paulo dizia, quando estou fraco, então estou forte. Sabe por quê? É o que nós falamos, é Deus que nos fortalece. Então, nessa situação, nós vamos orar também agora, amados, para que nós tenhamos coragem de agir. Agir como sacerdotes do lar. Agir como aqueles que enxergam a vitória de Deus. Agir contra quantas vozes forem contra você. Você vai exercitar a sua fé e vai dizer não. Pode vir 450 dizer o contrário. Mas eu creio no Senhor e só o Senhor é Deus. Agir, meus amados, tomando posse das bênçãos de Deus. E eu quero dizer para você mais uma outra coisa. Às vezes você se coloca numa posição dizendo, olha, eu sou o responsável, e você assume um peso tão grande de responsabilidade. Quando Deus fala para Elias, Elias, tem mais 7.000. Deus está dizendo para Elias, olha, você não precisa fazer tudo sozinho. Você tem ajuda. Você já pensou nesse texto? Como que da primeira vez Elias foi alimentado por aves, com pão, carne e água? Você viu nesse texto que da segunda vez Elias foi alimentado com pão e água por uma viúva? Glória a Deus. Deus usou a natureza, Deus usou uma pessoa. Mas você viu, na terceira vez que Deus alimentou Elias com um anjo. A Bíblia diz que Ele dará ordens aos seus anjos, ao seu respeito, ao nosso respeito, para que nos ajudem. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nos fortalece. E eu queria orar com você agora. E vamos, você que preparou aí a sua água, você que preparou aí o seu pão nesta noite, para que nós possamos ter esta ceia de fortalecimento, sabendo que o pão da vida é Jesus, a água da vida é Jesus, o Espírito Santo é água também que é derramada sobre nós e nos fortalece, meu querido. E nós estaremos orando e consagrando. Pegue agora na sua casa a água, pegue agora na sua casa o pão. E nós vamos orar, apresente ao Senhor. Obrigado, Senhor. Pai querido, nós chegamos na Tua presença, em nome de Jesus. Ó Pai, para nos fortalecermos. Nós sabemos, ó Deus, que tem sido dias de lutas. Mas, ó Pai, hoje o Senhor nos manda uma mensagem, ó Pai, que não são simplesmente, ó Deus, aves, não é um mero riacho, não é, ó Deus, talvez uma viúva em uma situação de necessidade que vai nos alimentar, mas é o que vem do céu, é o que o Senhor mandou do céu, como veio o anjo para Elias, ó Pai, trazendo água, trazendo pão recém-assado, ó Deus. Assim o Senhor mandou o Senhor Jesus Cristo para nos alimentar. E nós vamos, ó Pai, vencer, ó Pai, todas as adversidades, ó Pai, porque o Senhor está conosco.
Ó Deus, porque Jesus está conosco, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Por isso nós consagramos agora esta água, nós consagramos este pão e vamos tomar juntos esta ceia do fortalecimento, para passarmos esses dias de luta, de quarentena e sairmos vitoriosos em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode participar, querido, agora com a sua família, onde você estiver, do pão, da água, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, tome posse dessa bênção do Senhor. Avance. Sabe quando Deus falou para Elias: Elias, vai até o monte. Sabe que Deus disse para Elias: eu quero você mais perto de mim, porque era o monte do Senhor. Esta situação que nós estamos passando, não é uma situação que veio para nos afastar de Deus, não. É uma situação para nos levar mais perto do Senhor. É uma situação para nos fortalecer. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Louvado seja Deus. Vamos orar encerrando. Pai querido, obrigado por esta noite maravilhosa de fortalecimento. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa estar, ó Deus, trabalhando em nossas vidas. Que nós tenhamos, ó Pai, uma semana abençoada, com boas notícias, ó Pai. Nós possamos, ó Deus, ter um resto de mês cheio de Ti. Ó Pai, que as nossas forças hoje, ó Pai, são, ó Deus, aumentadas, ó Deus, elas são, ó Pai, levadas por Ti, ó Deus, recarregadas em nome de Jesus. Que assim seja na vida de cada irmão, cada irmã, que haja saúde, que haja prosperidade, que haja criatividade, que haja, ó Pai, solução de problemas, que haja, ó Pai, a convicção de que eles são, ó Deus, levantados por Ti e só o Senhor é Deus. É assim que nós oramos e agradecemos e bendizemos. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Santo Espírito seja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Amém, amado. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.